O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos iniciou-se formalmente com a aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem na 9ª Conferência Internacional Americana realizada em Bogotá, em 1948, onde também foi adotada a própria Carta da OEA, que afirma os direitos fundamentais da pessoa humana como um dos princípios fundadores da organização. A OEA tem como membros as 35 nações independentes das Américas do Norte, Central, do Sul e do Caribe. Iniciando-se o movimento de proteção aos direitos humanos nas Américas, somente após a aprovação da Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de San José, na Costa Rica, adotado em 1969, é que houve a estruturação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos nos moldes atuais. O Brasil somente aderiu ao documento em 1992. Além da Declaração dos Direitos Humanos, vários outros documentos fazem parte do sistema interamericano, tais como o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção Americana para Prevenir e Punir a Tortura, para prevenir e erradicar a violência contra a mulher, entre outros. O Sistema Interamericano é formado por 2 órgãos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem sua sede em Washington, é composta por 7 membros que devem ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecimento do saber em matéria de direitos humanos, eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da OEA a partir de uma lista de candidatos proposta pelos governos dos Estados-membros. É um órgão independente da Organização dos Estados Americanos, criado em 1959, reunindo-se pela primeira vez em 1960. A comissão é o órgão principal e autônomo da OEA, encarregada da promoção e proteção aos direitos humanos do continente americano. Tem como principais funções de receber, analisar e investigar as petições e de provocar a função jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão realiza seu trabalho com base em 3 pilares: o sistema de petição individual, o monitoramento da situação dos direitos humanos nos Estados-membros e a atenção a linhas temáticas prioritárias. Há ocasiões em que pessoas que sofrem violações dos seus direitos humanos não encontram a quem recorrer em seus próprios países. Mediante a apresentação de petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é possível obter ajuda. A comissão investiga a situação que viola o cumprimento dos direitos assegurados pelos documentos que fazem parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e pode formular recomendações ao Estado responsável para que restabeleça o gozo dos direitos na medida do possível, para que situações similares não ocorram novamente no futuro e para que fatos ocorridos sejam investigados e reparados. No entanto, a comissão e a corte não podem decidir sobre a culpa ou a inocência individual. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ONGs, possuem legitimidade para propositura de petições ou denúncias, desde que seja possível a identificação de uma ou mais vítimas, com menção do nome, nacionalidade, profissão e domicílio da pessoa que propõe a petição ou grupo que propõe. É importante também que a violação tenha ocorrido após a assinatura do Pacto de San José e o reconhecimento da jurisdição da Corte. No caso do Brasil, somente poderão ser encaminhados à Corte os casos ocorridos após 1998. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo que tem sede em San José, na Costa Rica, cujo propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos. Órgão independente da OEA, criada para promover a observância e defesa dos direitos humanos, além de servir como instância consultiva da organização nesta matéria. A Corte é um órgão de caráter jurisdicional que possui dupla competência, contenciosa e executiva. A função contenciosa refere-se à sua capacidade de julgar casos em que Estados venham a descumprir os direitos humanos e, para tanto, é necessário que primeiro tenha sido esgotado o procedimento interno para a solução do caso, para, posteriormente, a Corte examinar a situação. Uma vez esgotado e respeitando os prazos estabelecidos pela Convenção, a Comissão ou algum Estado podem submeter um caso perante a Corte, desde que o Estado reconheça a competência da Corte, conforme artigo 62 da Convenção.
Isso significa que os peticionários, os representantes das vítimas, não têm acesso autônomo e diretamente à corte, nem tampouco uma representação independente perante a mesma. É necessário que a petição seja encaminhada à Comissão Interamericana, pois a ela cabe o recebimento e análise desses documentos. Se a Corte decidir que existe uma violação, disporá no sentido que sejam reparadas as consequências da medida ou situação em que tenha sido configurada a violação destes direitos, além do pagamento de uma justa indenização à parte lesada. A função consultiva da Corte refere-se à sua capacidade para interpretar a Convenção e outros instrumentos internacionais de direitos humanos. Tal função pode ser acionada por qualquer dos Estados-membros da OEA, não só aqueles que fazem parte da Convenção, como também outros órgãos enumerados no capítulo 10 da Carta da Organização. Tal faculdade foi utilizada com maior frequência durante os primeiros anos de sua existência, permitindo que fossem estabelecidas as pautas sobre a sua própria autoridade, sobre os limites das ações dos Estados, sobre discriminação, sobre a própria função consultiva, sobre alguns dos temas cruciais para a efetiva proteção dos direitos humanos, como, por exemplo, os habeas corpus, as garantias judiciais, a pena de morte e a responsabilidade do Estado, entre outros. Gradualmente, o Brasil segue o caminho do direito internacional a fim de estruturar o direito brasileiro na construção de garantia à infância. A Declaração Universal dos Direitos da Criança é, sem dúvida, um dos documentos mais importantes, pois estabeleceu os seguintes regulamentos para crianças e jovens. Toda criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Toda criança tem direito especial à proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. Toda criança tem direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes. Toda criança tem direito a ser protegida contra o abandono e a exploração do trabalho. Toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. De acordo com a Unicef, os direitos humanos são tudo o que os seres humanos devem ou podem fazer para sobreviver, desenvolver e realizar todo o seu potencial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece que os direitos humanos são um pré-requisito para a paz, justiça e democracia, e todas as 7,6 bilhões de pessoas que vivem no planeta o possuem, aplicando-se igualmente a todas as crianças e jovens, e esses ainda possuem alguns direitos adicionais que podem atender às suas necessidades específicas em termos de proteção e desenvolvimento. O Brasil foi indiciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pelo assassinato de Ranier Silva Cruz, de 10 anos, o primeiro de 19 assassinatos de meninos no Maranhão. Ranier foi morto em Passo do Lumiar, no Maranhão, em setembro de 1991. Seu corpo foi encontrado em uma floresta de tocos de órgãos genitais cobertos com palha. Esses 19 crimes possuíam características semelhantes na execução. Todas as vítimas eram meninos com idades entre 9 e 15 anos. Todos viviam em áreas pobres com ocupações irregulares. Esses cadáveres foram encontrados na floresta próxima. Dos 19 casos, 10 encontram-se com inquéritos parados, 1 desapareceu, 3 foram arquivados por determinação judicial, outros 3 casos estão aguardando julgamento e 2 foram julgados. Um julgamento foi anulado e o outro, o acusado, foi condenado e logo em seguida conseguiu liberdade condicional. As crianças constituem uma parte significativa de nossa sociedade e são vitais para o futuro das Américas. Muitas vezes elas são abusadas, exploradas ou simplesmente não têm acesso a direitos básicos pela falta de recursos e de capacidade de serem independentes.
A OEA busca assegurar a proteção dos direitos das crianças e adolescentes através de vários programas implementados em toda a região para melhorar a educação, os serviços de saúde e a qualidade de vida de uma maneira geral. Ela desenvolve os programas voltados às crianças e adolescentes, como o Instituto Interamericano da Criança, Departamento de Desenvolvimento Humano, Educação e Emprego, Desenvolvimento Infantil Precoce, Mandatos das Cúpulas das Américas, Infância e Juventude, Relatoria sobre Direitos da Infância, Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de Menores e Tráfico de Pessoas.